Oi, boa noite. Boa noite. Gente! Tá indo de novo. Corta essa parte. Desconsidera essa parte. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje eu e a Elisandra iremos falar sobre por que nada dá certo para mim. Seja protagonista da sua vida. Boa noite, pessoal. Então, eu sou Elisandra. Desconsidere esse início. Eu e a Jaque tivemos uma crise de riso. É a primeira vez que nós estamos aqui usando esse programa. Daí tá, a gente tá aqui. Será que entrou? Será que não entrou? Então, desconsidere. É nós aqui. Eu sou assim, a Jaque também é assim. Então, eu sou a Elisandra. Eu sou aqui de Maringá, do Paraná. A Jaque tá longinho. A Jaque é de Pernambuco. Esqueço sempre o nome da sua cidade, Jaque. Lagoa do Carro. Bem distante, né? Sim. Então, estamos aqui hoje para falar com vocês sobre essa questão de você se responsabilizar pelas coisas da sua vida, né? Você se responsabiliza, você se coloca como vítima. Que eu penso que a tendência aí da maioria das pessoas é se colocar como vítima, né, Jaque? Isso, sim, é aquele medo de assumir a responsabilidade, né? De assumir o que de fato é de sua responsabilidade. Aí toma aí a posição de vítima, a posição daquela pessoa que se vai se vitimizar o tempo todo, né? Para que as outras tenham a atenção dela. Sim, eu penso que é até no automático isso, né? É tão comum que a gente se coloca numa posição de vítima e a gente nem percebe que a gente está fazendo isso, né? Muito comum. Às vezes frase, sabe quando a gente fala, quando... Sim, eu sempre chego atrasada, por exemplo, no trabalho. Eu cheguei atrasada, mas é porque eu moro tão longe e é muito trânsito nesse horário, né? Você não está se responsabilizando pela sua atitude, né? Aí já seria uma posição de vítima. Ou então, quando Deus quiser, eu vou conseguir. Né? Então, Sempre você coloca o assume. outro ou alguma situação na frente daquilo que de fato é você que tem que assumir, né? Foi responsabilidade sua. Ah, eu me atrasei por causa do trânsito, eu me atrasei porque aconteceu tal coisa no caminho. Mas tá, é responsabilidade sua se você se atrasou, porque se você sabe que tinha que estar em tal horário naquele lugar, então você teria que sair um pouco mais cedo, porque imprevistos também acontecem, né? Às vezes a gente mesmo sem ter consciência, fazemos isso, né? Nossa, não foi o trânsito. Foi o Foi trânsito. trânsito, né? Ou não, eu não tenho tempo para atividade física. Não, eu engordei porque eu não consigo, não tenho tempo para comer, para me alimentar corretamente. Né? Quando, na verdade, você pode. Não tenho tempo para me alimentar corretamente durante a semana, é muito corrido. Mas o que eu posso fazer? Eu posso lá no final de semana, que eu tenho um tempinho, deixar todas as marmitinhas da semana preparada, né? Então, tudo eu tenho como me responsabilizar. Na Mas não é verdade, tudo é fácil. questão de prioridades, né? Se a Mas não gente é fácil, né? prioriza, sim, não é fácil. Se a gente prioriza a saúde mental, por exemplo, então tá tudo certo. Se a gente prioriza o trabalho, você vai colocar sempre o trabalho em primeiro lugar, ou em segundo lugar que seja, mas como prioridade, né? Você não vai descartar a possibilidade de ser prioridade, e sim deixar lá no fim da sua lista de prioridades. Oi. Sim, eu penso é mais cômodo, só que não muda em nada, né? Então, a gente pode colocar culpa em um evento, colocar culpa em uma pessoa,
Porém, a situação vai ser a mesma. É impossível mudar uma situação se você não se autorresponsabilizar, se você não fizer a sua parte. E não vai nem Aí, aliviar a frustração, né? Você vai se sentir mal por não ter conseguido, por não ter feito, por ter tido uma falha. Né? Mas é como se aliviasse um pouquinho, mas não alivia, não muda a situação. sim, aí você tem que se perguntar, né, em que posição você está, né? Qual posição você está adotando para a sua vida? Ai, desculpa. A posição de vítima ou a posição da pessoa que assume suas responsabilidades. É claro que, às vezes, em alguma situação ou outra, você vai arrumar uma desculpa, né? Isso acontece meio que automático para alguma coisa que aconteceu, né? Mas sempre isso vem acontecendo, se você se coloca sempre numa posição de vítima, você precisa, sim, cuidar de você e mudar isso, né? Porque há consequências, e grandes consequências. Sim, e basta a gente pensar um pouquinho, né? Então, qual é a situação que você se encontra hoje? Né? E como que a gente vai saber isso? Vamos pensar como que está a nossa vida. Tem caminhado ou está tudo muito parado? Ou você tem a impressão que está estagnado, que não sai do lugar, que nada sai do lugar? Você tem até planos, mas não consegue dar aquele passo, ou sempre fica esperando alguma coisa. Então, teve a sensação de que está estagnada a sua vida? Espera aí, vamos tentar dar uma olhadinha e tentar descobrir onde é que a gente está ali se auto-sabotando. Então, onde é que a gente está tirando a responsabilidade nossa e colocando para o exterior isso? A gente tem sensação que a gente tem que perceber, né? Tá parado, tem a sensação que nada acontece. Alguma coisa errada tem aí, né? Você tá Com precisando certeza. assumir um pouco mais. Com certeza. Quando a gente assume a responsabilidade, a gente tende a progredir muito mais, né? O processo de construção, tanto pessoal como profissional, de habilidades, enfim, tudo isso vem com mais frequência. E quando você se vitimiza muito, as consequências são maiores, né? Ah, quando você diz assim, ah, nada dá certo para mim. Como assim nada? Nada é muita coisa. Nada é muita Uhum. coisa. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Como assim nada dá certo? Né? Você tem que pensar, nossa, isso não deu certo, então eu vou tentar novamente ou eu vou por outro caminho, né? Por outro lado, ver de que forma eu posso melhorar isso aqui, de como que eu posso ver como que você pode chegar àquele objetivo que você não conseguiu. Então, esse nada aí já tem que ser descartado do seu vocabulário, né? Nada dá certo para mim. Você tem que pensar justamente o contrário. Nossa, esse não deu certo no momento, mas vou tentar novamente, vou mudar isso aí para mim melhorar, na verdade. Né? Porque às vezes tudo aí vem do nosso pensamento, né? Quando a gente cria essa ideia de que nada dá certo, então você vai atrair mais situações que não vão dar certo, né? Então é bom a gente sempre observar o que a gente pensa e o que a gente fala também. E não vai ter motivação, né? Desmotiva. Então tem que ficar atento ao que você está falando para você. Também isso que eu já estou falando, nada dá certo. Gente, então por que que você vai tentar? Né? Então vai desmotivar. Você vai se sentir para baixo. Você vai daí dar desculpas para isso também, né? Para não tentar mais, porque já fiz tantas vezes. Mas será? Será que mudou o caminho, né, para fazer? Acontece E muito em relacionamentos, né? nossa, Nossa! Acontece muito em relacionamentos. As pessoas, principalmente as mulheres, dizem sempre: Nossa, nada, nenhum relacionamento dá certo para mim. Como assim? Nenhum relacionamento dá certo para mim? Nada dá certo para mim. Aí já atrela, já associa o nada dá certo para o nada do relacionamento também. Né? Então, junta aí as duas coisas e vão acrescentando cada vez mais. E se uma coisa deu errado, aí já vai vir outra coisa de novo. E assim vai juntando cada vez mais. E você sempre com o pensamento de que nada dá certo para você. E isso atrapalha muito, né, sua vida no geral. sim. E no relacionamento você acaba jogando para o outro também a culpa, né? Então nada dá certo e é sempre por causa do outro. Tá? A gente não estamos falando aqui que você tem que se responsabilizar por tudo ou se culpar de jeito nenhum, mas temos que olhar o nosso lado também, né? Então, vem se repetindo esses relacionamentos aí que não estão sendo saudáveis,
Por quê? Qual é o seu padrão de comportamento? O que você vem fazendo? O que você está buscando? Que tipo de relacionamento você quer? Por que está sempre aí atraindo ou se permitindo, né, entrar em relacionamentos com desse jeito, com o mesmo perfil? Então, sempre É é um olhar exatamente essa para dentro. palavra. Uhum. Desculpa aí te interrompi. É justamente essa palavra, né? Eu sempre costumo dizer que nós somos responsáveis por nossas escolhas, não pelas do outro. Então, se certo relacionamento que você já tem percebido antes que não seria legal para você e você entra nele, então você é sim responsável por isso. Você é responsável pela sua escolha, não pelo que o outro faz ou deixa de fazer, mas por sua escolha. Que isso fique bem claro, que é como a Elisandra falou aí, que você não vai se sentir culpada. Não é nesse sentido que a gente traz aqui essa questão de vítima, de se autorresponsabilizar, né? A gente traz essa questão para que você tenha consciência dos seus atos, das suas escolhas, e não das do outro, né? Isso é muito importante também ficar claro. Sim, e é comum também situação de, dentro de um emprego, isso acontecer, né? Às vezes você só jogar ali para um colega de trabalho, e quando você se autorresponsabiliza, até uma chance de um crescimento dentro de uma empresa, dentro da profissão, é mais fácil para você, né? Você toma uma atitude ali de. Você vai ter mais iniciativa, proatividade, né? Porque você confia mais em você. E também essa situação que a gente colocou no relacionamento, que às vezes acaba que não está bom para você. Ou, olha, pode acontecer do outro mesmo te maltratar. Então, lá dentro, um colega de trabalho trata você mal. E você fica mal por isso. Mas daí a culpa é sua? De jeito nenhum. Só que daí é você que vai ter que tomar uma atitude. Então, como que eu vou resolver isso? Então, ao invés de se culpar, de se vitimizar, tipo, caramba, como isso acontece comigo, né? As pessoas me tratam mal sempre. O que que você pode fazer? Né? Qual atitude que seria aí a mais assertiva? Vamos conversar com essa pessoa? Vamos nos afastar dessa pessoa? Ter um distanciamento melhor? Então, a atitude é sua. A gente não consegue controlar o ambiente, mas a gente consegue controlar a nossa reação frente ali ao que acontece nesse ambiente. Da mesma forma dos sentimentos. A gente consegue controlar uma tristeza, controlar uma angústia, uma frustração. Só que a gente pode controlar o que a gente faz com ela, como que a gente faz para lidar, para melhorar. Isso é nosso, né? O controle é nosso em relação a isso. Exatamente. Mesma coisa com os pensamentos, né? A gente não controla quais pensamentos vão vir na nossa mente. Então, a gente vai controlar aí a situação de o que a gente vai fazer com esses pensamentos. Vai alimentar os pensamentos, vai deixar eles fluírem ou vai dar um tchauzinho para ele, né? Então, tem que ter essa consciência também do que a gente pode e do que a gente não pode, né? É importante sobre isso. E falando sobre isso, o que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é a responsabilidade. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, querendo ou não, né? Mas só para ficar claro, a autorresponsabilidade é você assumir o que de fato é seu, assumir a responsabilidade que é sua, tá? Então, você precisa aí ter consciência do que é seu e do que é do outro, né? Para não assumir a responsabilidade do outro. Eu vejo muito acontecimentos do tipo, pessoas brigam e eu vou pedir desculpa mesmo eu sem ter culpa, né? Eu vejo muito isso, inclusive brigas de casais, né? De relacionamento. Nos meus atendimentos eu recebo muito questões do tipo, né? Mas você tem culpa de fato? Será que você tem culpa? Tem coisas que os dois podem ser culpados, entre aspas, e tem coisas que não. Então você não precisa assumir uma responsabilidade que não é sua. Você não precisa se sentir culpada por algo que você não cometeu, né? Isso também pode trazer danos à sua autoestima, não é isso, Elisandra? Com certeza. E às vezes a pessoa assume a culpa só para melhorar aquela situação. Tá um clima ruim, né? Então, eu sei que não foi eu que errei, mas eu vou ali pedir desculpas. E tem que ter E cuidado, bastante cuidado sobre isso, para isso, que não vire um relacionamento abusivo, né? Que pode dar espaço, né? Esse tipo de situação dá espaço para isso.
Por isso é importante você ter consciência do que é seu e do que é do outro. E sempre praticar o diálogo e a comunicação, porque isso sim é importante para uma relação dar certo, não é isso? Sim, é o mais importante, né? É essa comunicação. Então, tem que resolver se é um casal, é a dois, né, gente? É os dois, é sentar para conversar. Não é, eu vou por esse caminho porque é mais fácil. Só que você está só empurrando ali com a barriga também. Uma hora vai ficar maior o problema e mais difícil aí de resolver. Comunicação é tudo Exatamente. aí. Foi? Sim. Só que comunicação é tudo, né? Como a gente precisa saber usar essa comunicação aí a nosso favor. A Com comunicação certeza. assertiva. Com certeza. Inclusive, né, essa questão da comunicação não é só o diálogo, não é só a conversa, né? Tem toda a questão da linguagem corporal e tudo mais. E tudo isso é importante, né? Às vezes a pessoa não fala nada verbalmente, mas está te falando algo através do olhar, através da forma que ela se comporta, do jeito que ela está ali diante de você. Então, isso também é importante, né? Tudo isso tem que ser observado. Sim. E E quem lembrar está de chegando falar agora, que. seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos falando aqui sobre um tema muito interessante, né? Porque nada dá certo para mim. Seja protagonista da sua vida. Nossos Instagrams estão aqui, né? Os arrobas estão aqui embaixo para que vocês possam ver. E se quiserem visitar nossa página, nosso perfil lá no Insta, fiquem muito à vontade. Isso. E quem está chegando também vai ficar salva, né? Essa live aqui. Isso. Então depois pode correr lá para assistir desde o início. E já que é uma habilidade, né? Ser autorresponsável. É uma habilidade que a gente pode desenvolver, é uma habilidade que você pode aprender. Então, mas isso não é para mim, não. É sim, né? Para todo mundo, falo, não tem desculpa. A gente aprende. Então, lógico, precisa de dedicação, precisa de vontade, né? De compreensão até mesmo do porquê que é bom estar desenvolvendo isso. Então, a habilidade sempre a gente pode aprender, né? Então, há atitudes que você vem tendo na vida que são improdutivas. Espera aí, o que que a gente pode fazer para melhorar? Então, isso que é bacana, né? Mas eu não tenho isso, sei lá, né? Uma outra desculpa. Não me ensinaram isso, fez parte lá da minha educação. E aí, né? Eu sou adulta, eu sou responsável pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, pelas minhas falhas, e se eu não quero mais ter aquela falha, o que que eu posso fazer para melhorar ela? Sempre, não tem Exatamente. como fugir, né? Sempre cabe a você, sempre somos nós aí o responsável, nós que estamos no controle. Sim, você tem que estar, na verdade, você tem que estar, nós temos que estar como é que eu posso dizer? No controle mesmo da nossa vida, né? Você que permite tal coisa ser para você ou não, né? Se você quiser. Então, se você não quer determinado acontecimento, determinada situação, se você não quer um emprego, se você não quer um relacionamento, é você. A decisão é sua, né? Então a gente tem que assumir isso. E às vezes, por falar em decisões, muitas pessoas ficam em dúvidas, né? Nossa, será que eu vou fazer isso? Será que eu vou mesmo para esse emprego? E essa festa, não posso perder, mas será que eu devo ir? Sempre fica naquela dúvida, né? Mas você sim é responsável por sua vida, é responsável por determinadas coisas que acontecem com você, não tudo, porque não temos o controle de tudo, por isso é importante você ter essa clareza também, né? Estamos falando sobre a questão da autorresponsabilidade, né? Então você precisa se responsabilizar só pelo que é seu, né? E até essas dúvidas ficar aí sem decisão, né? É difícil uma tomada de decisão às vezes, porque parece que sempre a gente escolhe um lado, a gente está deixando o outro, né? Então fica essa dúvida. Eu sempre tive Mas dificuldade em decidir, duas, sempre tive, né? mas E tudo certo. aí, sim, né? E até quando você se torne mais autorresponsável, você vai conseguir, você fica mais confiante.
Só que para desenvolver isso, então essa autorresponsabilidade e essa questão aí das dúvidas também, né, diminuir essa dificuldade de decisão, entra um conhecimento, né, Jaque? Eu falo que se você se conhece, você sabe o que você quer para você. Você sabe onde você quer chegar. E né? foi através do autoconhecimento que eu desenvolvi aí essa dificuldade que eu tinha de decidir as coisas. Nossa, era um sofrimento, gente, vocês não têm noção. Era um sofrimento para decidir uma coisa simples, meu Deus. Agora não, agora é mais tranquilo, né? A gente pensa melhor, a gente consegue identificar mais possibilidades com determinada decisão. Então, fica muito melhor se você aí trabalhar o autoconhecimento, né? Que vai interferir em tudo. Sim, a gente não tem certeza. Nunca você não tem uma bola de cristal para adivinhar. Nossa, por esse lado aqui é o que vai dar certo. Só que você pensa lá na frente. Então, mas é isso que eu quero. Então, eu acredito que esse seja o caminho. E a gente vai, né? A gente tenta por ali. Caramba, não deu certo. Vai ficar se lamentando? Nossa, então tá, escolhi, não fui muito bem aqui nessa minha escolha. Vamos voltar, vamos tentar de uma outra maneira. É claro que vai ficar triste, mas não vai se lamentar a ponto de desistir, né? Ah, me frustrei, não quero mais. Então, sempre tem um outro lado. Então, autoconhecimento aí para desenvolver essa habilidade de ser responsável é a base, né? É um dos primeiros passos, é trabalhar esse autoconhecimento. Para que você também possa ser protagonista da sua vida, né? Começa tudo aí pelo autoconhecimento. A gente sempre fala de vários temas, traz várias questões e sempre volta ao quê? Autoconhecimento. Tá tudo voltado a isso, né, Nina? Sim, Tá parece tudo até voltado a isso. repetitivo, mas gente, né? É a base de tudo. Penso o Sim, que mais? sim. Oi? Pode falar. Se você se conhece, tipo, abre várias opções, você consegue enxergar melhor aquilo que você quer para você. Isso em tudo, né? Em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Uma liberdade a mais, não é? Exterior. Sensação de Sim. liberdade. E eu penso que também, assim, temos que ter em mente que problemas sempre vão existir, né? E daí é a atitude que você vai ter frente a esses problemas. Ah, mas se eu me autorresponsabilizar, se eu tomar as melhores decisões, aí eu vou ser mais confiante, mais positivo, os problemas vão acabar? De jeito nenhum. Né? Só que você vai saber lidar com eles, vai saber tomar a atitude que é necessária para aquele momento. Então, dá de uma certa forma uma amenizada. Você não vai focar, né, só nos danos que esse problema trouxe para você, mas você vai focar numa solução para isso. Exatamente. Tudo fica mais claro, né? Na questão de decidir, na questão de mudar de alguma coisa, né? As pessoas têm muita dificuldade também nessa questão de mudança, né? A questão do medo vem junto. Então, por isso que é importante você se conhecer, saber como é o seu funcionamento, né? Quando você se conhece, você tem clareza das coisas. Fica mais fácil. Não que vai ser simples, mas fica mais fácil de você saber lidar com as adversidades da vida, com as mudanças da vida, com as decisões que você vai ter que tomar na sua vida, porque tudo gira sobre isso, né? Escolhas, decisões. Inclusive toda essa questão aí que a Nina falou agora há pouco. Por isso, tudo isso é importante para que a gente tenha consciência de como que a gente é, né? Olha como é interessante. E por falar em toda essa questão aí do autoconhecimento, nós temos um material incrível falando sobre essa toda a questão aí do autoconhecimento, para que você possa desenvolver o autoconhecimento, se conhecer mais e desenvolver habilidades aí, com certeza que fica muito mais simples de desenvolver. Esse exame do autoconhecimento está no link que está na nossa bio do Instagram e também vai estar aqui na descrição da nossa live, tá certo? Então você pode acessar esse link e adquirir o seu.
Sim, bem lembrado, né? Bem lembrado que vai ser uma ajuda e tanto aí para já estar trabalhando esse autoconhecimento. Né? Claro que ele não tira, eu falei ali, uma psicoterapia, né? Mas já é uma base e até ajuda você, quem até já faz uma psicoterapia, gente, é ótimo, né? Ele vai levar você a lembrar e refletir sobre coisas lá da sua infância, a entender hoje o seu movimento, suas atitudes. Então, muito bem lembrado aí sobre o exame de autoconhecimento. Exatamente, né? Tem algumas fases, o exame do autoconhecimento tem algumas fases, que vem da infância até o momento de hoje, né? Então, olha que interessante, como vai ser incrível você se conhecer, lembrar, trazer memórias, se conectar com você mesmo desde a infância até o momento de agora. Isso vai ser incrível, então não perde tempo em adquirir o seu. Sim. Olha, uma outra coisa aqui que eu acho importante para também desenvolver essa habilidade aí da autorresponsabilidade é acreditar na mudança. Porque quantas pessoas você escuta, eu já escutei muito, mas eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, já nasci assim, né? Foi a minha criação, foi a educação que eu Não tive, tem então eu sou jeito, assim. Não tem não tem jeito, jeito. né? Não tem jeito, Isso não, é assim mesmo. Gente, então precisa acreditar. A mudança tá aí, você pode mudar, mas você tem que acreditar em primeiro lugar para poder dar esse passo, né? Então, é tá o na primeiro mudança e ponto. acreditar em você também. As pessoas, algumas pessoas têm essa dificuldade de acreditar em si mesmas, né? E isso também atrapalha o processo de autoconhecimento, o processo de crescimento pessoal. Muito, atrapalha muito as crenças. E principalmente crenças negativas, né? Vixe. E como tem? Como tem? Também é mais fácil, né? Se a gente for ver, já é um jeitinho de culpar aí né, uma parte exterior sobre tudo isso. Porque é mais fácil, envolve muito empenho, né? Uma mudança. Né? Não, não é, você vai sofrer um pouquinho ali, só que os benefícios que você vai ter, né, as vantagens que você vai ter, compensa muito. Não é trabalhoso, ninguém está falando que é fácil aqui, não. Não é de jeito nenhum. É bem trabalhoso, mas as vantagens vale a pena sim. O crescimento pessoal, essa questão toda aí do autoconhecimento, de desenvolver o autoconhecimento, pode até ser doloroso, né? Mas com o passar do tempo, quando você vai se conhecendo mais, você vai sabendo o que é bom para você e o que não é, que antes você tinha dúvidas, agora você vai saber. Então, vale muito a pena você se conhecer e saber tudo isso que você não tem noção no momento, né? Então, sim, é importante. Isso vai ajudar sobre essas vantagens que você vai ter em assumir a responsabilidade da sua vida. Sim. E entre as Isso. vantagens aí de uma pessoa que é autorresponsável, né, vai ser uma pessoa, então esse desenvolvimento pessoal, né, que a Jaque falou, vai ser uma pessoa Decidida. bem. Nossa, uma pessoa mais aí decidida, uma pessoa que vai buscar o objetivo, uma pessoa que vai ter mais facilidade para traçar planos. Então, aonde eu quero chegar? Traçar um plano para aquilo ali e ela vai. Por quê? Porque ela sabe que é ela ou ela, ninguém vai fazer isso para ela. A vida dela Exatamente. não vai mudar se ela não fizer nada, né, para aquilo. E o mais incrível é que ela não vai deixar de ter medo, né? Porque muitas pessoas podem pensar assim, nossa, fulano é tão incrível, segue assim, como se nada tivesse acontecendo, como se nada fosse ruim. Mas não, gente, não é bem assim, não é tão simples assim quanto parece. Mas sim, fica mais tranquilo de lidar com toda a situação através do autoconhecimento. Quando a pessoa tem esse autoconhecimento, quando ela tem desenvolvido essa questão, então fica tudo mais tranquilo de lidar. Não que seja, tá ali, tá ok. Fácil sim, do nada. Não é bem assim. Tá com medo, vai com medo mesmo. Tá Isso. insegura, vai mesmo assim. Falei esse enfrentamento, né? Tem mais impulso aí para enfrentar as coisas. São pessoas também que têm relações mais saudáveis, né? Porque acaba diminuindo os conflitos. Ou seja, não vai ficar culpando o outro sempre. Então não é aquela pessoa chata ali que tudo tira dela, tipo, não, né? Não foi, não é.
não é minha responsabilidade, não aconteceu isso porque fulano fez tal coisa. Então, penso que uma das vantagens também é essa, relações mais saudáveis, pessoas mais otimistas, né, com a vida, pensamentos mais Exatamente. positivos Sim, também. pensamentos positivos. Ou seja, a pessoa vai estar tranquila aí na vida, né? Sabendo Sim, lidar com as adversidades da vida, com os problemas, com as situações, né? Que isso vai surgir sempre, né? Que isso fique bem claro. Nunca estaremos livres de problemas. Tá me ouvindo, Nina? desses problemas. Tá Nossa, me deu ouvindo uma já? travadinha. Tô ouvindo agora. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Estou. Voltou. Deu uma travadinha, mas voltamos. Deu uma travadinha aqui também. Uhum. Mas estamos nos ouvindo. Agora sim, ok. Então é Né, isso, o então, nosso tema de hoje. Pode falar, Nina. não, e falar que então é isso, né? Entre as vantagens, só coisas boas, os benefícios grandes aí. Então, vale a pena correr atrás para adquirir essa habilidade? Vale a pena o esforço, vale a pena esse sofrimentozinho, se você não é, né? Se você não é. A maioria de nós, a gente tende muito mesmo a jogar para o outro, né? A culpa ali para o outro, tirar essa nossa responsabilidade. Mas, a partir de agora, tenta sempre observar, tipo, caramba, tá, o que que eu acabei de fazer? Eu tirei de mim uma responsabilidade? Porque se você tira de você, é ruim, você vai tirar o seu controle. E é tão bom a gente ter o controle, estar nas nossas mãos o controle. Então, a partir de hoje, sempre para um pouquinho para pensar se você está, de alguma forma, tirando de você esse controle e passando para o outro. Né? Percebeu? Peraí, o que que eu posso fazer? Né? Como que eu posso fazer diferente? Igual lá naquela frase, né, já que a gente colocou. Então, acabei de chegar atrasado e dei aquela desculpa ali, né, esfarrapada, de caramba, gente, peguei um trânsito, por isso que eu me atrasei. Mas espera aí, né? Então pensa nisso, o que que eu posso fazer? Bom, eu não levei em consideração o tempo que eu ia perder no trânsito. Então, gente, desculpa, realmente eu saí de casa muito em cima da hora porque eu não levei em consideração o tempo que eu ia perder no trânsito. Pronto, né? Você assumiu ali, não é uma culpa, assumiu a responsabilidade pela sua ação. Então, da próxima vez eu vou me atentar mais, vou sair os minutinhos mais cedo. Faz muita diferença, né? Não é feio, não. A Com gente está se certeza. responsabilizando pelos nossos atos. Inclusive, você não vai ficar com aquela consciência pesada do não dizer a verdade, né? Porque, nossa, que peso, hein? Não falar a Uhum. verdade. Não precisa carregar isso, não, né? De jeito nenhum. Não Mas precisa era mesmo. isso, né, Jaque? É isso. Nós estaremos aqui toda quinta-feira com algum tema, né, trazendo aqui algum tema interessante para discutir com vocês, tá bom? Então, sempre às 20 horas estaremos aqui. Nossas lives serão um pouquinho menor, né, um pouquinho mais curtinha, não será de 1 hora, para que fique disponível, né, para que vocês possam assistir novamente, ou se você está vendo a reprise, para que você possa ir curtir com a gente, tá bom? Então, sempre às quintas, às 20 horas, estaremos aqui com vocês. Isso mesmo, gente. Então, boa noite. Até quinta-feira que vem. Então, com um novo conteúdo aí, a gente vai avisando antes, né? Se vocês também quiserem, convidem as pessoas aí para estar conosco. Vamos adorar, né, Jaque? Com E é isso certeza. então. Nosso Instagram tá aí, né? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, corre lá também no nosso Instagram, E é certo? isso, né? Boa noite a Boa todos. Boa noite. noite, Nina. E até a Boa próxima noite, quinta. Jaque. Até Tchau, quinta. tchau. Tchau, tchau, gente.